Olá, espero que todos estejam bem. Hoje nosso grupo está aqui para mais um seminário da disciplina Pensamento Educacional Brasileiro. O nosso trabalho, o nosso seminário, ele é referente ao capítulo 8, que tem por título Pensamento Pedagógico Positivista. Esse trabalho, os componentes desse grupo é o Gustavo, o Sidney e eu, José Sérgio. E para nós ficamos para estudar um pouquinho, para nós conversarmos um pouquinho sobre o positivismo. O que é o positivismo? O positivismo é uma corrente teórico-filosófica que afirmava a necessidade da ordem e do rigor político e social para o progresso de uma sociedade. Os positivistas, eles acreditavam que para uma sociedade prosperar, ela deveria estar pautada na ordem e no progresso, na ciência. Esse era o pensamento dos positivistas. E aí, o positivismo, ele se torna um método político, científico e sociológico. Esse grupo, ao usar a visão científica, ele vai aos poucos substituindo a visão mística que existia na história. Até o século XV, nós podemos perceber, com o feudalismo, a fé, a igreja, era uma instituição muito poderosa que ditava as suas regras e normas na sociedade. Mas nós percebemos que, através da ciência, nós vamos ter essa sobreposição, onde a razão, a ciência, a cientificidade, ela vai passar a prevalecer mediante e substituindo a antiga fé religiosa que existia. Com os positivistas também podemos ver que o que importava para eles no processo histórico eram os grandes feitos e fatos observados. Os grandes personagens, esses eram tidos como essenciais para a análise, para a contação da história de um determinado momento histórico que estivesse sendo analisado. Outra característica do positivismo que nós podemos ver é essa valorização do conhecimento científico capaz de transformar a realidade da sociedade. E aí, como expoente, como um personagem muito importante, um dos muito importantes, foi Augusto Comte. Augusto Comte, ele era filósofo e sociólogo francês. E, automaticamente, ele foi considerado o pai do positivismo naquela época, no século XVIII. Outra coisa que a gente não pode esquecer de comentar e de citar é que esse conhecimento pedagógico positivista, ele vai, ter suas concepções garantidas pela burguesia que crescia, que se formava a partir do século XVIII. Outra coisa importante para a gente destacar é Augusto Comte, ele escreveu um livro chamado Discurso sobre o Espírito Positivo. O que estava em jogo, o que importava, o que era levado em consideração dentro desse livro? Quais eram as análises realizadas? Então a gente vai ter o grau de utilidade de um determinado evento, a gente vai ter a precisão desse evento, a organização, a certeza e a realidade do que
estivesse acontecendo. Então, por isso que a ciência vem como algo de extrema importância para efetivar o pensamento e a ideia desse momento histórico. O positivismo ele chega ao Brasil e embasa e sustenta os elementos que nós podemos chamar que foram essenciais para que acontecesse a proclamação da República no nosso país. E aí a nossa bandeira, ordem e progresso, essa frase é de origem positiva ou positivista. Outra coisa que também nós podemos citar é que Augusto Comte ele cria a religião não baseada na fé existente no período feudal, mas sim numa fé onde a ciência passaria a ser a base, a essência da religião. E aí ficou intitulada como uma religião da humanidade. Outra lei, também escrita por Augusto Comte, se encontra na Lei dos Três Estados. O que vem a ser a Lei dos Três Estados? A Lei dos Três Estados era baseada num período que a humanidade vivenciou por tendências teológicas. Essa humanidade passaria por um período metafísico e, por último, o positivo, o estado positivo. O estado teológico é aquele baseado nas práticas politeístas e monoteístas e animistas. O estado metafísico é o que vem posterior, baseado no momento onde razão se difere dos dogmas, a razão se difere de Deus. E, por último, é aquele estado, aquele momento onde as pessoas estariam pautadas na busca pela razão científica, pela ciência. E essa ciência ela seria capaz de vislumbrar uma autonomia do ser humano e numa política tecnocrata. Então, mediante as características que nós já relatamos, que foi relatado sobre o positivismo, nós percebemos que ela consolida um modelo de educação burguesa. E o principal objetivo dessa educação positivista era consolidar a ordem política, ressignificando o comportamento, o ensino, o acreditar em alguma coisa, desde que tudo tivesse um fundamento científico, garantindo que aquilo realmente pudesse vir a ser útil e comprovadamente importante para a sociedade. Outra coisa que nós não podemos esquecer é que esse positivismo ele não fica só lá no século XVIII, ele tem um desdobramento do século XIX e século XX, e principalmente nas nossas instituições de ensino. O positivismo esteve presente sob a influência da psicologia, sociologia e ciências enquanto ajuda educacional. Isso foi destacado por Skandar e Leal. São dois teóricos que nós utilizamos para poder embasar o nosso trabalho. Outra coisa que nós não podemos esquecer, e eu já tinha mencionado, o positivismo ele influencia a República Velha do nosso país. Ele também esteve presente no período da ditadura militar. Ele também foi, se nós observarmos, ele também teve um impacto muito forte e presente nas nossas escolas na década de 70,
que eram as escolas que nós chamamos de tecnicistas. Elas também receberam uma grande influência desse positivismo. De que maneira? Ao tomar a ciência como forma de conhecimento objetivo, de forma rigorosa, por meio de observação e da experimentação. O positivismo influencia fortemente, ele vem a influenciar fortemente o pensamento da escola, ao lutar por um ensino não convencional da ciência e contra a educação religiosa tradicional. Outro elemento que nós podemos detectar e ver a interferência, a influência desse positivismo é na elaboração de um currículo multidisciplinar e fragmentado. Então, conforme nós podemos observar, o positivismo também vai ser um grande influenciador da pedagogia do nosso país, trazendo consequências que ainda estão presentes hoje na nossa história. E aí nós conseguimos perceber que esse positivismo ele era capaz de fornecer o rigor, a disciplina e a forma de organização curricular que foi transmitido durante tempos à pedagogia tradicional, naquele momento, nesses momentos históricos que nós temos. Em síntese, temos 3 vias seguras por onde o positivismo se aninhou no pensamento brasileiro. A primeira deles foi a filosofia brasileira, a qual forneceu o verniz teórico para a contestação do escolasticismo. O segundo são as transformações políticas e educacionais durante o final do Império e o início da Primeira República, ao qual o positivismo forneceu o ideário necessário para a afirmação social da pequena burguesia emergente. Então, conforme eu disse no início, a burguesia foi um dos pilares de sustentação e de promoção desse positivismo. E a terceira é as tendências pedagógicas, onde, por intermédio do pensamento pedagógico do positivismo, que fornece à pedagogia tradicional no Brasil as condições necessárias para superar, ao menos em parte, o sistema educacional dos jesuítas, que representava ainda a presença das arcaicas estruturas medievais. Então, o positivismo ele vem contestar toda essa forma de trabalho educacional implantada pelos jesuítas, culminando em formações de currículos e também fornecendo essa cientificidade que foi durante muito tempo vista como importante para muitos no cenário pedagógico. Claro que hoje, com os estudos, nós podemos perceber que não se faz a educação só com ciência. Existe uma complementariedade muito grande de outros atributos, de outras referências que formam, a base da educação do Brasil. Nós precisamos hoje da interdisciplinaridade para que um aluno seja realmente adquira realmente um conhecimento pautado na autonomia e num conhecimento consistente para a vida. Agora nós vamos ver o que diz o nosso amigo Sidney sobre os outros teóricos e as outras formas de pensar o momento ou o pensamento pedagógico positivista. Olá, continuando
a falar sobre os grandes pensadores da educação, pensadores positivistas. Outro personagem que eu quero falar é sobre o Herbert Spencer. Ele foi um dos mais importantes pensadores ingleses da era vitoriana e o que melhor encarnou as características tradicionalmente relacionadas ao período. Mas antes de falar diretamente sobre ele, eu gostaria de falar sobre a época que ele viveu. Herbert Spencer, ele nasceu em 1820 e a Rainha Vitória nasceu em 1819. Um ano de diferença entre o nascimento dos dois. A Rainha Vitória, ela governou de 1837 até a sua morte em 1901. A esse período, os historiadores chamam de período vitoriano, a qual se associam a ele a questão do puritanismo, austeridade, otimismo e autoridade. Politicamente, o vitorianismo costuma ser lembrado como um tempo de hegemonia do liberalismo. Na realidade, o período foi bem mais complexo, principalmente depois da década de 1880. A partir dessa época, famosa pelo puritanismo, vieram à tona os contrastes sociais, as revoltas operárias, o questionamento das religiões e do imperialismo e as ideias socialistas, antes mantidas mais ou menos na obscuridade, e que inauguraram uma nova era. O período vitoriano assistiu a um acelerado desenvolvimento científico e tecnológico, com a expansão das ferrovias e do telégrafo. Mas nada se comparou ao impacto da teoria evolucionista de Charles Darwin, que pôs em xeque tanto as explicações religiosas para a criação da vida, quanto a ideia de que o ser humano ocuparia a posição central no universo. Um dos méritos do pensamento de Herbert Spencer foi propor novas posturas filosóficas com base nesse conhecimento. Herbert Spencer viveu num tempo de grandes avanços científicos. Aos 13 anos, tentou fugir da educação oferecida por um tio, que era pastor protestante, mas teve que voltar à escola, onde se manteve até os 16. Depois disso, deu continuidade sozinho à sua formação, com leituras que se concentraram, acima de tudo, em ciências. Queria ser inventor e acabou, pelo conhecimento que adquiriu sozinho, trabalhando como engenheiro ferroviário. Paralelamente, começou a publicar artigos em que já defendia ideias liberais, argumentando que a ação dos governos não deveria ir além de garantir os direitos naturais dos cidadãos. Em 1848, tornou-se subdiretor da revista The Economist, onde trabalhou até 1853, quando recebeu uma herança do tio e passou a se dedicar apenas a escrever livros, atividade que manteve até sua morte em 1903. Spencer relacionou-se com os principais intelectuais ingleses de seu tempo e manteve um romance com a escritora George Eliot, pseudônimo de Marianne Evans. Sua obra teve enorme repercussão dentro e fora da Grã-Bretanha. Herbert Spencer foi o principal representante do evolucionismo nas ciências humanas. Ele instituiu a existência de regras evolucionistas na natureza antes do seu compatriota, o naturalista Charles Darwin. Antes dele reformular ou formular a revolucionária teoria da evolução das espécies. É ele o autor da expressão sobrevivência do mais apto, muitas vezes atribuída a Darwin. O filósofo herdeiro da linhagem empirista britânica e também influenciado pelo positivismo, era agnóstico e combatia a influência religiosa no ensino e na ciência. O próprio termo agnosticismo, para se referir a uma postura filosófica
que só admite os conhecimentos adquiridos pela razão, foi criado por um amigo e defensor de Spencer e Darwin, o naturalista Thomas Huxley. De acordo com Spencer, o processo de desenvolvimento segue a mesma lei em todos os campos, da formação do universo à transformação das espécies. Seu entendimento inicial da evolução biológica se baseava na concepção errônea de que as sucessivas gerações de uma mesma espécie herdam das anteriores as características adquiridas do ambiente. Essa teoria era do naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck e que foi derrubado por Darwin, que mostrou que o mecanismo da evolução é a seleção natural, pela qual sobrevivem as variedades animais e vegetais mais adaptáveis às condições ambientais. Tão logo ele percebeu que Darwin tinha proposto uma nova teoria que explicava de maneira mais interessante, mais clara, a questão da evolução das espécies, Spencer reformulou a sua teoria e adaptou a sua teoria à teoria de Darwin. O interessante é que o filósofo aplicou suas ideias, que retirou das ciências naturais a sociologia, criando um sistema de pensamento muito influente a seu tempo. Para ele, a educação tornava o indivíduo mais apto. Mas, apesar disso, Spencer contrapunha-se à campanha universal pela escola pública e às reivindicações da classe assalariada, insatisfeita com suas condições materiais de vida. A instituição escolar, responsável pela formação humana, precisava urgentemente ser repensada. No entanto, ele não concordava com o caminho que no século XIX estava sendo tomado no sentido do Estado assumir a responsabilidade com a instrução do povo, tornando a educação obrigatória e gratuita. Ao seu ver, o Estado, ao oferecer educação pública e obrigatória, influenciaria os indivíduos em relação ao progresso e à evolução. Assim, a educação que passaria de ser provida pelo Estado influenciaria no desenvolvimento natural do indivíduo. Para Spencer, deixar os de classes inferiores serem providos de melhor instrução iria de encontro à evolução natural do ser humano. Para Spencer, a ideia corrente do progresso influencia na felicidade do homem. A felicidade não reside nem na acumulação de conhecimentos, nem na acumulação de riquezas, que seriam na realidade apenas a aparência do verdadeiro progresso. A felicidade humana, ou o progresso da civilização, estaria na autoadaptação racional e particular dos indivíduos frente aos seus problemas. No campo pedagógico, Spencer faz campanha pelo ensino da ciência. Ele combateu a interferência do Estado na educação e afirmou que o principal objetivo da escola era a construção do caráter. Para ele, os conhecimentos úteis que serviriam para formar os homens de negócios e produzir o bem-estar pessoal eram desprezados em favor das humanidades, que davam mais prestígio, diz a professora Maria Angélica Lucas, da Universidade Estadual de Maringá. Aplicada a teoria da evolução à sociedade e ao trabalho, Spencer faz uma comparação entre sociedades guerreiras e industriais. Para Spencer, seria o contraste entre o despotismo, associado a estágios primitivos, onde a força é usada para manter o poder, e o individualismo, a competição e também a cooperação espontânea, levando ao avanço civilizador. Para ele, um processo de evolução levaria a sociedade de guerreiras a produtoras de bens e consumo. A sociedade industrial corresponderia, assim, a um aperfeiçoamento natural do sistema econômico e das instituições. E, visualizando assim, dessa maneira seria a evolução do sujeito.
No pensamento de Spencer, há um desejo muito vivo em sua época de explicações globais, que organizassem os fatos de modo a simplificá-los. No período foram produzidas numerosas teorias, que hoje chamamos de deterministas, por almejarem no campo das ciências humanas a exatidão matemática. A noção de tudo que se encaminha para os resultados previsíveis e inevitáveis, uma vez que deixadas ao sabor de seu suposto curso natural, levou Spencer e muitos de seus contemporâneos, e também alguns pensadores de outros tempos, anteriores e posteriores, a supor que esses resultados eram também moralmente desejáveis. Nasce daí a ideia, ainda hoje vigorosa, de que a interferência do Estado na vida cotidiana impede o desenvolvimento considerados normais. Spencer acreditava que a lei da oferta e da procura deveria estender-se de forma econômica para a esfera educacional. O ensino naquela época dependia somente da iniciativa privada. Ao contrário do que acontecia na Europa continental, na Grã-Bretanha do início do século XIX, o ensino era um assunto privado. A primeira ingerência pública na educação foi uma resolução aprovada pelo Parlamento em 1802, pedindo aos empregadores que providenciassem instrução para seus funcionários. Como não havia obrigação atrelada, o efeito foi nulo. Quando não era paga, a educação britânica dependia da filantropia. Só na década de 1830, o governo passou a reservar uma parte do orçamento para o ensino. Na virada para o século XX, no entanto, quase toda a formação elementar, equivalente ao ensino fundamental, já era provida pelo Estado. Spencer defendeu a escola privada até o fim da vida, porque considerava que a interferência do Estado, sendo igual para todos, poderia sustentar estudantes que não estariam, por natureza, aptos a competir em sociedade. De acordo com a filosofia spenceriana, seria fatal seu regime da família, em que a solidariedade faz com que o mais apto ajude o menos apto, regulasse a sociedade onde o que conta é a luta pela vida. Segundo outra indicação britânica, Spencer acreditava que a função principal da educação era formar o caráter. Sua defesa do ensino prioritário da ciência tinha o objetivo de fornecer aos jovens um conhecimento sobre o funcionamento da natureza que lhe desse meios de ajustar às exigências do mundo. Para a gente pensar um pouquinho. No seu famoso ensaio de 1859, Qual é o conhecimento de maior valor? Herbert Spencer, ele considera essencial responder a essa pergunta, antes de podermos pensar no estabelecimento, nas suas próprias palavras, de um currículo racional para as escolas, reconhecendo a possibilidade de apenas podermos determinar valores relacionados, valores relativos, pois afinal o valor de um conhecimento varia de pessoa para pessoa, de situação para situação. Spencer, no entanto, considera como medida absoluta do valor de um conhecimento a sua utilidade para a vida em geral. Como usar todas as nossas faculdades de modo a assegurar a maior vantagem a nós mesmos e aos outros. Como viver integralmente. Já que essa é a coisa mais importante que temos que aprender, é primordial que a escola nos ensine como viver de modo completo. A educação é para a vida, como diríamos hoje. Nos dias de hoje, é difícil encontrar seguidores fiéis do evolucionismo de Herbert Spencer, mas muito se fala de uma tendência do pensamento bem semelhante, que é chamada um pouco caricaturalmente de darwinismo social, a sobrevivência do mais apto socialmente. Temos que admitir que hoje a formação profissional é voltada, sobretudo, para formar jovens que serão competitivos
e estará relacionado com essa concepção de mundo de Spencer. Você já parou para pensar até que ponto a sua atuação profissional se vincula à ideia de formar ou de se formar para competição com outros? É isso aí. Bom, galera, eu vou falar sobre Durkheim, onde eu acompanho o texto aqui do capítulo 8 do livro Histórias e Ideias Pedagógicas, do capítulo Pensamento Pedagógico Positivista. Então, quem foi Durkheim? Durkheim foi um francês que viveu nos anos entre 1858 e 1917. Ele é considerado o sucessor de Comte, porque ele herdou uma influência positivista que Comte utilizava, que era aplicar métodos científicos à sociedade. Ele foi um pedagogo, filósofo, mas é considerado um grande sociólogo. Tratou de problemas morais, mostrando como esses problemas se desenvolvem, como eles se formam e qual o papel que desempenham na sociedade. Então, qual era a visão dele sobre a educação? Ele enxergava a educação como um esforço contínuo para preparar a criança para a vida em comum. E com isso ele afirmava que a sociologia determinava os fins da educação. E sobre a educação e a pedagogia, Durkheim enxergava que elas não representavam mais do que um anexo ou um apêndice da sociedade e da sociologia. E com isso ele mostrava que as duas deveriam existir sem autonomia. Ele colocava a sociologia como principal e a educação e a pedagogia, elas eram como uma espécie de vertente no meio social. E como ele definia a educação? Ele considerava os sistemas já existentes e que já existiram e aprende e compara os caracteres em comuns que existem entre eles. E com isso ele mostrava que a educação era feita através de geração sobre geração. Ou seja, uma geração de adultos ensina uma geração de crianças, jovens e adolescentes. Assim transmitindo conhecimento já existente desde os primórdios da educação. Então, com isso, ele dizia que existia várias espécies de educação em uma determinada sociedade. Como, por exemplo, no texto, ele mostra o exemplo de que a educação não era a mesma para todos os povos. Como, por exemplo, a educação da cidade não era a mesma da educação do campo. Ou seja, existe um tipo de educação para determinados membros da sociedade. E trazendo para os dias de hoje, podemos ver que esse pensamento ainda existe, né? A educação dada para os pobres, muitas das vezes, não é a mesma dada para os ricos. Assim vemos a desigualdade nesse aspecto, não existindo uma educação igualitária para todos. E ele fala que para haver uma educação igualitária seria preciso remontar toda a sociedade desde a pré-história, pois nessa época não existia diferenciação alguma. Então eu destaquei no trecho do capítulo 8, onde o autor fala que devemos compreender então tal espécie da sociedade não representa senão um momento imaginário na história da humanidade. Ele fala também que a sociedade não poderia existir sem que houvesse uma conformidade, uma semelhança entre seus membros, e que a educação é que traz essa homogeneidade, essa semelhança. E que uma sociedade sem nenhuma diversificação seria impossível existir uma colaboração, uma cooperação entre seus membros. E que através dessas diversificações é que permite as especializações, o crescimento dessa sociedade. E se a sociedade se desenvolver a ponto de não se manter, ela preserva sempre a educação mais igualitária como a educação básica. Então, destaquei mais um pedaço no texto aqui, onde fala que se ao mesmo tempo
o trabalho se especializar, ele provocará nas crianças, sobre um primeiro fundo de ideias e de sentimentos comuns, mais rica diversidade de aptidão profissional. Se um grupo social viver em estado permanente de guerra com a sociedade vizinha, ele se esforçará para formar espírito fortemente nacionalista. Se a concorrência internacional tomar forma mais pacífica, o tipo que procurará realizar será mais geral e mais humano. E conclui embaixo. A educação não é, pois, para a sociedade, senão um meio pelo qual ela prepara no íntimo da criança as condições essenciais da própria existência. E para concluir, ele traz no texto aqui a seguinte fórmula: a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social. Tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial que a criança particularmente se destine.